A hora do agronegócio. A hora do agronegócio, e eu recebo hoje aqui o Guilherme Beló de Mello, exalquiano, né, um mestrado lá na área de economia agroindustrial, amigos lá da Exalc, e ele está hoje na diretoria de agronegócio do Itaú BBA. E nós vamos conversar sobre as perspectivas, o prognóstico do agronegócio neste ano de 2020. Guilherme, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Olá, Tejão, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, o Itaú, no mundo aí financeiro de envolvimento com o agro, o Itaú tem crescido? Como é que tem sido a presença do banco no agronegócio? Tejão, nós temos um atendimento que ele engloba todos os elos da cadeia do agro, indo desde do setor de insumos ao setor de distribuição, né, processamento e trading, e com um crescimento bastante razoável agora no segmento de produtores rurais, né, com um atendimento que ele engloba aí as principais regiões, cinturões de produção do Brasil. Muito bom. Então você é um estudioso na diretoria de agronegócio do Itaú. Qual é a sua visão com relação, por exemplo, às grandes commodities para 2020? O pessoal que vai estar nos vendo aí com soja, milho, algodão, a parte vegetal primeiro. Como é que está o mundo vegetal, perspectiva 2020? Nós olhamos 2020 com muitos bons olhos, Tejão. Do ponto de vista de geração de margem para o produtor, de maneira geral, acho que tende a ser mais um ano positivo, né? Nós estamos caminhando aí para uma boa safra de soja, né? Com perspectivas de preços razoáveis. Eu confesso que há 4, 5 meses nós tínhamos aí alguma preocupação em relação aos preços, mas agora, aparentemente, com a desvalorização cambial que nós tivemos e com o Chicago andando um pouquinho, isso acabou contribuindo para que os produtores conseguissem fixar preços aí em patamares razoáveis, né? Então você tem uma combinação de produtividade que tende a ser razoável, né? níveis bons, com preços que tendem a trazer aí uma rentabilidade razoável para o produtor. Eu tenho ouvido analistas comentarem assim, olha, esse efeito agora do acordo aí do Trump lá com o Xi Jinping vai ter impacto no Brasil a partir do segundo semestre, o ano que vem. Que visão você tem? Essa coisa toda vai se ajustar numa boa ou nós podemos realmente ter algum problema aí de menor demanda de soja brasileira? Como é que você vê isto para este futuro um pouquinho maior aí, final do ano? Acho que provavelmente o que tende a acontecer, se a China de fato voltar a aumentar as importações da soja norte-americana, é que nós vamos ter uma reacomodação das exportações brasileiras, né? Provavelmente a gente nós vamos perder parte do mercado que nós temos na China, mas isso tende a ser realocado para outros mercados. Agora, quando você reduz, por exemplo, a sua destinação de 10, 20 milhões de toneladas de um mercado para outro, né, não dá para falar que nós não teremos nenhum tipo de impacto em prêmios, né? Então, assim, isso vai reacomodar, essa reacomodação pode acabar afetando, de alguma maneira, prêmios, mas a gente acha que num médio prazo a gente consegue passar aí por esse período um pouquinho mais turbulento. Ou seja, vamos ter incômodos, como aliás é a história. A história é plena, né? Não existe mar de almirante, etc. Vamos ter os incômodos normais, mas não tem uma grande desgraça. Não, perfeito. Não existe. E outra, também tenho ouvido, qual é a visão sua com relação ao milho? Tenho ouvido muita expectativa muito positiva do ponto de vista do produtor. A demanda, e aqui a gente podia caminhar um pouco já para esse mundo energético, né, do biocombustível. Uma demanda por milho, você vê aí o milho, e aqui é uma pergunta de mais de médio prazo, você vê o milho se transformar daqui a um pouco na maior lavoura brasileira? Acho que assim, nós temos um cenário que ele é bastante promissor para o milho, né? Nós temos uma combinação de uma indústria de proteína animal no Brasil que ela é bastante pujante, consequentemente você tem um mercado cativo aí do lado de produção de rações. Agora, com o advento da produção de etanol de milho, que aparentemente veio para ficar, eu acho que tende a ser um novo canal de escoamento do milho brasileiro, um novo destino. E concomitante a isso, você tem o Brasil conseguindo espaço cada vez maior no mercado internacional, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma, milho é uma commodity que ganha cada vez mais relevância. E do ponto de vista de precificação, né, essa robustez do mercado doméstico tem contribuído também para reduzir os diferenciais
do Brasil aqui, principalmente dos locais mais longevos em relação aos portos, né? Isso tem contribuído muito para a precificação aqui no Brasil. RenovaBio, mundo do biocombustível, aparentemente uma ideia extraordinária. Qual é a visão que você tem para o pessoal da cana? Enfim, a integração com todas essas ideias, milho, etc. Temos nisso aí realmente um novo agronegócio nascendo? Acho que sem dúvida nenhuma essa é uma notícia muito positiva, né? Eu acho que o programa RenovaBio ele vem para reconhecer a externalidade positiva dos biocombustíveis, né? Reconhecer monetariamente isso, e isso acaba contribuindo, né, de uma maneira geral, ou pelo menos a nossa expectativa é que isso contribua de uma maneira geral para a geração de resultado das companhias brasileiras que estão envolvidas no setor, né? Eu acho que esse é um primeiro benefício. O segundo benefício é aumentar, né, a adoção de manejo de sistemas de produção cada vez mais eficientes para conseguir se capitalizar cada vez mais em cima dos benefícios econômicos desse programa. A gente enxerga isso com muito bons olhos. Eu acho que pode ser sim um grande fator-chave de sucesso por trás do setor ao longo dos próximos anos. Agricultura de baixo carbono, ILPF, integração lavoura, pecuária, floresta, vocês veem isto crescendo? Uma velocidade bastante razoável, Tejão. Acho que, olhando principalmente os casos que nós conhecemos com mais proximidade, eu acho que isso tem uma lógica financeira bastante interessante, também tem uma lógica de equilíbrio para o sistema produtivo bastante interessante, né? Então, acho que essas duas alavancas, elas contribuem aí para a adoção cada vez maior e para a expansão desses sistemas de ILP ou ILPF. Acho que, sem dúvida nenhuma, isso veio para ficar. Sem dúvida, é sensacional isso. Guilherme, o pessoal da proteína animal, bovinocultura, aves, suínos, ovos, leite, pescado, qual é a visão? Acho que nós, passando os olhos aí pelas proteínas aí de carne suína, frango e pecuária bovina, né? Eu acho que, de maneira geral, 2020 ainda tende a ser um ano bastante positivo, né? Principalmente quando nós olhamos o cenário internacional. Eu acho que todo esse problema de peste suína africana que tem acometido grande parte do rebanho chinês, se nós pegarmos os últimos números, nós estamos falando aí de 35%, 40% de redução do rebanho de matriz em relação ao ano passado. Eu acho que isso tende a fazer com que o apetite chinês pela carne brasileira agora ao longo de 2020 ele siga bastante forte. Isso tende a abrir espaço aí para um cenário bastante positivo. Concomitante a isso, nós esperamos também que com o crescimento da economia local, né, o mercado doméstico também tende a se fortalecer, aí, por mais que seja um pouquinho mais, de maneira mais lenta do que nós gostaríamos, mas tende a voltar a se fortalecer aí ao longo de 2020. Pescado cresce? Pescado é uma proteína que certamente também tende a crescer, né? Eu acho que seu consumo tem aumentado de maneira, embora a base seja pequena, mas o consumo aqui no Brasil tem crescido a taxas relevantes. Acho que é um cenário bastante promissor. O Guilherme, lá na China agora estão com esse problema lá do coronavírus, que é aparentemente oriundo de proteína animal, exótica. Coisa de morcego, com cobra, etc. e tal. Isso pode ter alguma implicação, digamos assim, por um lado positiva, diminuir o consumo dessas coisas de proteínas exóticas como essa, crescer as outras, e você vê algum reboliço na economia com esse assunto? Tejão, acho que de maneira geral ainda é um pouco sendo para conjecturar, né? Mas acho que assim, talvez o canal mais óbvio de que o coronavírus possa impactar aí o consumo de produtos agrícolas no Brasil, eu acho que vem através de uma possível redução do crescimento global, né? Eu acho que se você tiver um arrefecimento do crescimento econômico global, isso certamente tende a acabar afetando aí o consumo e, por sua vez, acaba batendo aí na demanda por produtos agrícolas. E aí isso, inevitavelmente, acaba refletindo aqui no Brasil como nós somos um grande celeiro de produtos agrícolas para o mundo. Guilherme, se você dar um recado importante para os nossos ouvintes, principalmente a turma da produção. Qual é o grande risco? Qual seria o maior cuidado que um produtor precisa hoje prestar atenção para aumentar a sua chance de êxito no agronegócio? Eu acho que, olhando para frente, acho que sem dúvida nenhuma nós já somos muito eficientes dentro da porteira, né? Apresentamos níveis de produtividade que é invejável para grande parte dos países produtores de produtos agrícolas.
Acho que talvez do ponto de vista de gestão, eu acho que é um elemento que talvez é uma grande oportunidade que nós temos para avançar no agronegócio brasileiro, principalmente olhando dentro da porteira. Eu acho que olhar do ponto de vista de controles, de enxergar a propriedade agrícola como uma empresa agrícola de fato, controlar, monitorar, né? Tudo isso acaba servindo para que as decisões de investimento, decisões de crescimento sejam tomadas com informações muito melhores e, consequentemente, contribui para que o produtor não se coloque numa posição de fragilidade. Ou seja, Guilherme, é gestão, né? É gestão. Gestão, administração. E alguma novidade com relação a seguro, essas coisas aqui no Brasil que todo mundo pede cada vez mais? Tem algo acontecendo diferente, positivo nisso? João, aqui assim, eu confesso que eu tenho, talvez o meu conhecimento sobre seguro seja um pouco menor do que dos outros segmentos da economia agrícola, mas o fato é que nós estamos observando uma série de iniciativas, né, de incremento de utilização de seguros aqui pelo Brasil. Isso, de fato, é um mercado ainda muito a ser explorado, né? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, também é um grande caminho de crescimento aí para a indústria de seguro, aproveitar e explorar um pouco esse segmento agrícola aqui no Brasil. Na hortifruticultura, alguma visão com relação a este mega setor que a gente quase não exporta nada, não é? Hortifruti, eu acho que assim como para as outras culturas, eu acho que o hortifruti tem um crescimento bastante interessante, tem uma das molas propulsoras também do agronegócio, a gente não pode esquecer desse segmento que é tão relevante. Talvez aqui a nossa principal visão, olhando principalmente sob a ótica de um produtor, é que como são produtos cujos preços são mais voláteis, na média, porque você não tem muitas ferramentas para ajudar na gestão de risco, eles são culturas que de fato o produtor tem que controlar na unha também, ter uma gestão muito mais acurada e muito mais cuidado nas decisões de investimento. Não tem dúvida, né? Diminuir a chance dos fatores incontroláveis prejudicarem os fatores controláveis. Né? A administração é assim que se ganha. Guilherme, qual é o teu recado final aqui para os nossos espectadores, para os nossos internautas e ouvintes da Rede Jovem Pan? Acho que primeiro foi um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que teremos aí um 2020 bastante promissor para o agronegócio como um todo. Apesar de tudo isso, é sempre importante termos um pouco de cautela, sermos bastante razoáveis nas decisões de investimento, né? E tomar cuidado para não se colocar numa posição de fragilidade. Acho que o agronegócio certamente vai trazer bastante alegrias aí ao longo de 2020. Sem dúvida. E crescendo o agronegócio, a gente cresce o PIB do nosso país, não é? Exatamente. Guilherme Belotti de Mello, diretoria de agronegócio do Itaú BBA. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Obrigado, Tejão. Um prazer. Valeu, pessoal. Obrigado. A hora do agronegócio.